Olá pessoal, sejam bem-vindos a um quadro que quase nunca aparece por aqui, porque ele é um especial, mas hoje é um dia especial, pois se passou a Páscoa em domingo, então esse vídeo será um especial de Páscoa, digamos um pouco atrasado, mas tá aí para poder manter o tema, e hoje nós vamos falar sobre o animal que, querendo ou não, as pessoas acabam relacionando ele diretamente com a Páscoa, que é o coelho. Então fiquem com esse vídeo. Os coelhos são uma espécie de mamíferos quadrúpedes da ordem dos lagomorfos. Ou seja, os coelhos não são roedores como a maioria das pessoas pensam. Eles pertencem à família dos leporídeos. Eles são caracterizados por orelhas e patas bem compridas e muito pelo. Estes pequenos mamíferos encontram-se facilmente em muitas regiões do planeta. São animais herbívoros. As fêmeas normalmente são maiores que os machos. A expectativa de vida gira em torno de 8 a 12 anos. Antigamente, os biólogos classificavam os coelhos como roedores. Como castores, camundongo e outros roedores, eles conseguem sim roer, o que faz com que eles acabem não sendo colocados no filo dos roedores é a dentição, porque o par de dentes deles são menores no reverso dos dentes e grandes nos dianteiros. Por isso eles foram desclassificados dos roedores e hoje eles constituem a ordem dos lagomorfos, que são compostos pelo coelho, a lebre e esse outro bichinho aí que é o pica. A gestação da coelha dura cerca de 30 dias. Geralmente nascem de 4 a 5 filhotes de coelhos por vez, mas esse número varia de 2 a 9. Os filhotes não enxergam e nem ouvem, e não tem pelo. A mãe os mantém no ninho que ela cava no solo. Ela pode não ou ficar no ninho, mas ela fica sempre por perto. Ela forra o ninho e cobre os filhotes com capim e pelos. Ela arranca o próprio pelo com os dentes. A cobertura que esconde os coelhos recém-nascidos ajuda a manter eles aquecidos. Quando os coelhos têm cerca de 10 dias, eles já conseguem ouvir e possuem pelo. Os coelhos atingem a idade adulta com cerca de 10 meses. Com 1 ano, as fêmeas já conseguem se reproduzir. O ancestral do coelho era o Nuragulus rex, que é uma espécie extinta de coelho da família dos leporídeos. Viveu há cerca de 5 milhões de anos e pesava entre 12 a 15 quilos. A espécie era endêmica da ilha de Minorca, no mar Mediterrâneo. Ele vivia no Mioceno até o início do Plioceno. Aqui está a comparação do tamanho dele perto de um ser humano. E aqui está a comparação do tamanho dele perto de um coelho normal que a gente tem hoje em dia. Existem mais de 50 raças de coelho, então é óbvio que não vai dar pra mim falar de todas elas. Então eu vou citar aquelas que eu lembrei assim no momento e que eu acho mais interessante mesmo. Rex. Segundo pesquisas, o Rex surgiu na França e conquistou o mundo com sua beleza e personalidade. Hoje ele é um dos mais populares tipos de coelhos domésticos. As orelhas arrebitadas, os olhos grandes, dão a ele uma imagem de coelho da Páscoa. O pelo é curto, porém é aveludado. As cores mais comuns são cinza, preto, branco e creme. Os olhos variam entre o vermelho e o azul. Eles têm uma personalidade ativa e gentil. O Rex adora receber carinho da família. Outra característica marcante é a sua inteligência. Ele adora brincar e precisa de atividades diárias. Seu tamanho varia de médio a grande. Ele pesa de 3 kg a 4 kg. Sua expectativa de vida é de 6 a 8 anos e seu comportamento é muito amável. Angorá. O angorá se destaca pela pelagem longa e espessa, que dá uma aparência única para ele, né? Nem preciso falar. É um dos mais antigos tipos de raças de coelho. Registros apontam que ele já faz companhia para muitas famílias séculos atrás. Vale dizer que há 4 variantes de coelhos angorá. O angorá inglês no caso, é conhecido por ser o menor e mais popular. É recomendado escovar esse coelho com muita frequência, no mínimo 3 vezes por semana, para evitar nós na pelagem comprida dele. Além disso, a escovação pode ser uma ótima forma de interagir com ele. Tamanho pequeno, peso até 3 kg, expectativa de vida de 6 a 12 anos, comportamento dócil e educado. Anão holandês. O anão holandês é muito pequenininho, não é porque ele tem esse nome.
Ele pesa em média 1,2 quilos quando adulto. Como o nome sugere, ele surgiu na Holanda, país onde os coelhos são muito comuns. Ele se destaca pelo tamanho muito pequeno e por ter um pelo muito macio. Eles têm orelhas pontiagudas e apontadas para cima. As cores variam entre cinza, caramelo, branco e preto. É uma raça saudável e costuma viver entre 6 e 8 anos. No entanto, o anão holandês costuma ser tímido e muito assustado. Isso não significa que ele não pode ser carinhoso, basta ele ter confiança em você. Tamanho mini, peso até 1,2 kg, expectativa de vida de 6 a 8 anos, comportamento tímido e dócil. Coelho gigante Flemish. Essa é a maior raça de coelho e é uma raça de coelho europeia. São de origem belga. Eles pesam de 6 a 10 quilos. Eles são criados em coniculturas para a obtenção de pele e carne. Embora a raça também seja amplamente utilizada como animal de estimação, porque eles têm uma natureza bem dócil e tranquila. Eles vivem de 6 a 13 anos. Eles tendem a viver um pouco mais que as raças menores. Bom, de fato, coelhos são uma ótima opção para animais de estimação. Porém, todavia, eles são animais muito exigentes e eu posso falar com 100% de certeza que é completamente diferente de ter um cachorro ou um gato. E você não deve esperar a mesma coisa se você tá pensando em ter um coelho. Se você já tem, você sabe do que eu tô falando. E eles não são animais que você pode criar de qualquer jeito. Aliás, nenhum animal deve ser criado dessa forma. Porém, tem animais que são menos sensíveis e menos complexos do que outros. E no caso do coelho, ele é um dos muito complexos e muito sensíveis. É importante a gente falar, né, sobre isso na Páscoa. Existe uma cultura em alguns locais aqui do Brasil e em alguns locais do mundo, enfim. Hoje em dia eu acho que o pessoal não faz muito isso, mas se fazia muito, que é comprar coelho para uma criança. Eu nem preciso dizer os problemas que isso tem. Eu gosto sempre de bater na tecla de que crianças não estão prontas para criar determinados tipos de animais, como roedores e lagomorfos. Na minha opinião, esses animais são muito sensíveis e uma criança não tem preparo emocional e mental para entender a complexidade disso. Ainda são muito novas para isso. Se nem adultos, né, estão prontos às vezes para isso, porque tudo que a gente vê nas mídias sobre como criar roedores ou o coelho, que não é um roedor, mas entra ali, né, nessa base de animais que são muito negligenciados e o pessoal não tem tanta empatia. O pessoal cria de qualquer jeito, os pet shops vendem de qualquer jeito já. A primeira é que o roedor e o coelho, eles são sim mais baratos de criar que gatos e cachorros em geral. Porém, eles são animais exóticos. Apesar de serem animais que muitas pessoas têm e tal, eles são considerados animais exóticos porque se eles tiverem algum problema de saúde, o que pode, gente, acontecer? Ou qualquer coisa que você for fazer em relação à vacinação, por exemplo, no coelho, ou a determinados tipos de tratamentos, você vai ter que levar eles pro vet exótico, pro veterinário exótico. O veterinário de cães e gatos não vai conseguir atender esses animais. E o veterinário exótico, ele é mais caro. Então, se o veterinário normal já é meio caro, imagina o veterinário exótico. Então você tem que pensar se você vai ter grana o suficiente para arcar com isso, porque nunca se sabe quando seu animal vai ficar doente. Então você já tem que colocar isso na ponta do lápis. Então eu nem preciso dizer, mano, que muita gente que acaba dando os coelhos para as crianças na época de Páscoa ou pegando na força da impulsividade, essas pessoas elas acabam abandonando depois esses animais. Porque não é aquilo que elas esperavam, o bicho não é tão carinhoso, porque o coelho, apesar de cada raça ter um tipo de temperamento e tal, o coelho é um indivíduo. E existem coelhos que são sim agressivos, existem coelhos que são muito territoriais, principalmente coelhos machos. Existe agressividade em alguns coelhos. E você já tem que saber disso, que o seu coelho ele pode ser agressivo, ele pode ser hostil, porque os coelhos domésticos, eles são mais nervosos. Criança gosta de contato, gosta de pegar no colo, coelho é muito imperativo, mesmo se ele não for agressivo, ele não gosta de colo, é muito raro um coelho que gosta de colo. Coelhos levam susto muito fácil, principalmente em épocas de fogos de artifício. Cachorros e gatos até podem sofrer na época de fogos de artifício, porém o coelho, ele sofre muito mais, porque a audição dele é muito boa e ele por si só é um animal que sempre está na defensiva.
Então evite ficar assustando o seu coelho à toa, ficar colocando ele em situações de estresse, porque o coração deles é muito frágil, eles levam infarto sim. Muito fácil, eles podem infartar. E por que os coelhos eles sempre estão tanto assim na defensiva? Porque eles são tão assustados. Porque diferente de cães e gatos, coelhos não são carnívoros, coelhos são pequenos, eles são presas. Gatos e cachorros são predadores em sua maioria. A diferença é que o coelho na natureza, isso aqui falando, gente, de instinto, sabe? Uma coisa que vem lá de trás. Os coelhos, eles são a presa assim, mais fácil que tem. Qualquer animal carnívoro ou onívoro consegue comer um coelho. Ele é muito fraco. A única arma de defesa do coelho é correr e se esconder. É isso que ele consegue fazer. Então o coelho, ele sempre tem que estar na defensiva. Sempre. E mesmo ele sendo doméstico, ele traz sim resquícios desse instinto. Eles trazem esse instinto de defesa muito forte. Então se um gato já é meio assustado, meio desconfiado, imagina um coelho. O coelho é bem mais. Ele é uma presa, então para ele conseguir ter confiança no dono, leva um tempo. Para ele conseguir se acostumar no ambiente novo, leva mais tempo. Tudo vai levar um pouco mais de tempo e você tem que entender isso, você tem que ter isso na sua cabeça. Coelhos, na natureza, são presas e você tem que ser compreensivo com isso, não tem muito para onde fugir. Se você quer ter um coelho, é primordial saber disso. Próximo ponto é: coelhos não podem ficar em gaiolas. Eu falo assim, ficar em gaiolas, gente, periodicamente, tá ligado? A pessoa pega o bicho e deixa somente dentro da gaiola o dia inteiro. Coelho não é animal de gaiola. Coelho é animal de ficar solto. É um animal que gosta de espaço, que é imperativo, que gosta de se exercitar, que gosta de correr, que gosta de pular. Então ele precisa de espaço. Ele precisa ficar solto em casa, ou num cômodo, pelo menos, né? Em casa, ou pelo menos em um cômodo. Ele precisa desse espaço para correr, para pular. A gaiola, ela pode ser uma boa alternativa para colocar ele para dormir, para colocar o banheirinho, para colocar os potinhos de comida, água. Mas para ficar o dia inteiro, não. Próximo ponto: não dê banho em coelho. Coelho é que nem gato. Eles gostam de tomar banho se lambendo. Então, eles são muito higiênicos, eles sempre estão limpando o pelo deles. Então não há por que dar banho. Não dê banho a seco. Esse pó que vende no pet shop, que eles juram que serve para coelho, não serve, porque pode acabar dando alergia. Coelhos, eles roem. Então, coloque eles em algum lugar que eles não vão roer algo muito importante para você e também não vão roer algo muito perigoso para eles, né? Agora vamos falar sobre uma das partes mais complexas dos coelhos: a alimentação. A alimentação do coelho não é só apenas pegar um vegetal da geladeira, uma fruta aleatória da geladeira e dar para ele. Não é assim que funciona. As coisas não são assim. Não é porque o animal ele é herbívoro que ele coma qualquer fruta, qualquer vegetal. Não é assim que funciona. Animais herbívoros têm diferenças de alimentação entre eles, assim como os animais carnívoros, assim como os animais onívoros. Primeiro passo: sabe aquele negócio de que coelho ama cenoura, que coelho sempre tá comendo uma cenoura? Então, não é fake em partes porque eles adoram cenoura. Porém, nunca dê cenoura em excesso. Só uma vez a cada 2 semanas. A cenoura pro coelho é aquele bolo, sabe, bem recheadão, cheio de açúcar e gordura. É mais ou menos isso daí que ela é para um coelho. Ou seja, o coelho que come cenoura em excesso vai ter diabetes. Outra: nunca, em hipótese alguma, dê alface. Nunca, assim, não tem frequência de dar alface. Simplesmente não dê. Alface pode dar diarreia. E diarreia em coelhos é letal. E dê ração para coelhos, específica para coelhos. Só que você sempre tem que complementar essa alimentação. Não dê apenas ração, tá, gente? O coelho tem que ter uma alimentação variada e muito rica. Então você tem que variar com a ração e outros alimentos. No caso, ração e feno são inegociáveis. Precisa do feno. O feno vai desgastar a dentição dele. A ração sozinha não consegue fazer isso. Então o coelho vai começar a ter problemas na dentição, que não para de crescer. Coelhos fazem muita sujeira. Eles fazem muitas fezes. Mas que o cocô deles seja compacto, normalmente não fede e tal, ainda assim é muito cocô. E é por toda parte. Eles também fazem xixi. E o xixi deles fedem muito. E é extremamente ácido. Mancha o chão. Então você já tem que se preparar para isso. Coelhos podem se aprender a usar uma caixa de areia, um banheirinho? Sim, mas é muito mais difícil ensinar um coelho a fazer isso do que um cachorro ou um gato.
Coelhos machos não podem ficar juntos. Sério, evite comprar 2 coelhos machos, adotar 2 coelhos machos e deixar eles juntos. Não é assim que funciona, porque tem muito mais chance de ter briga. Sempre fêmea com fêmea, porque elas se dão bem. Ou 2 coelhos de sexos opostos, porém castrados, né? Porque senão eles vão se reproduzir muito e você não vai conseguir dar conta. Castre eles se você quiser ter 2 coelhos que fiquem juntos e eles são de sexos opostos. Uma fêmea e um macho, no caso. Hoje em dia já tem castração para coelho. Eu não sei dizer se tem castração gratuita. Eu acredito que não. Eu acredito que você vai ter que levar ele para castrar no vet exótico, no veterinário exótico. E converse com o veterinário exótico também sobre as desvantagens e vantagens de castrar, passando uma consulta antes para ver se seria bom ou não a castração pro coelho, e aí você castra. Existem 2 vacinas mais importantes e meio que obrigatórias para você dar em coelho, que também é no veterinário exótico, e também eu acho que você deve pedir aconselhamento pro veterinário a respeito da vacinação. O plano de vacinação dos coelhos é a partir dos 2 meses de idade e de forma anual. O ideal é vacinar eles às 8 semanas de vida contra a mixomatose e a 10 semanas contra a febre hemorrágica. Sempre deve haver, no mínimo, 2 semanas entre a aplicação de uma vacina e a aplicação de outra. Sobretudo, dependendo do tamanho do coelho, pode ser melhor você dar a vacinação, que são as 2 vacinas numa só dose, que é a vacina combinada, a Nobivac. Mas comente com o veterinário se seria melhor a Nobivac ou fazer as 2 separadamente. Coelhos são inteligentes, eles podem atender pelo nome. Coelhos não fazem barulho, por isso é muito difícil saber quando eles estão doentes. Coelhos têm hábitos noturnos. Coelhos têm que ser escovados usando a escova para gatos. E também deve-se cortar as unhas deles, depois de um certo tempo. Não deixe o coelho sair de casa. Eu já vi gente que... É mais raro, mas eu já vi gente que deixa o coelho sair de casa. Não faça isso. O coelho, ele se perde com muita facilidade, ele pode não saber voltar para casa. Além dele ser muito sensível, então qualquer animal pode matar ele lá fora. Qualquer pessoa pode matar ele lá fora. E o coelho, ele pega muito facilmente pulga, carrapato, essas coisas. E para tirar é muito difícil, porque eles são muito sensíveis à maioria das medicações contra carrapatos ou pulgas, então vai ser, assim, um inferno resolver isso. Então, siga aquele plano. Animal doméstico, sempre casa, nunca na rua. Animal doméstico, em casa. Coelhos podem sim se acostumar com cães e gatos. Quem precisa de uma aproximação deles desde muito novos, para isso acontecer com excelência e o mais seguro possível para ambos, principalmente para o coelho. O coelho é presa. E os cachorros e gatos são predadores. Predadores, por sinal, que caçam coelhos. Muitas raças de cachorro, inclusive, foram designadas para caçar animais como coelhos. Essa aproximação ela tem que ser feita com muita cautela, principalmente com muita supervisão. Eu não acho aconselhável deixar esses animais juntos. Quando você for sair, ficar muito tempo fora. Quando você for sair para alguma festa, alguma coisa do tipo, deve ter um cômodo que seja apenas do coelho e que os outros animais eles não consigam entrar. Porque nunca deva se confiar 100% no seu cachorro ou no seu gato. Ah, mas ele nunca faria isso, não se sabe, é o instinto dele. O instinto às vezes fala mais alto do que qualquer coisa. Eles ainda são animais, são predadores. Coelhos são presos, essa é a ordem natural. Eles podem se acostumar e serem amiguinhos, mas nunca dê essa confiança total pro seu cachorro ou pro seu gato. E se você quer saber mais sobre a criação de coelhos, eu recomendo a vocês assistirem o vídeo da Uni. Ela tem 2 vídeos falando sobre a criação de coelhos. Eu vou deixar estes 2 vídeos aqui na descrição para vocês estarem acessando. E o meu vídeo do pet ideal, qual é seu pet ideal? Onde eu dou uma palhinha também sobre coelhos e sobre cuidados de outros animais. Coelhos podem transmitir doenças? A resposta é depende. For um coelho selvagem, que fica solto, deva-se evitar. Qualquer animal nessa situação, o certo é evitar. Ele pode estar contaminado com raiva e várias outras coisas que você não sabe. Você não sabe por onde esse animal ele passou. Então, o melhor a se fazer é evitar o contato. Porém, um coelho bem cuidado, um coelho que fica em casa, tudo certinho, principalmente vacinado, ele não vai conter esse tipo de doença. O ser humano introduziu uma vez o coelho europeu na Austrália. Em um episódio que perturbou o meio ambiente
doente naquele país. Ao chegar na Austrália, o coelho europeu se multiplicou muito e ele não tem um predador natural na Austrália. E então isso se transformou em um empecilho que prejudicou economicamente a agricultura. A totalidade dos esforços para o controle da situação não tiveram utilidade, mas um dia chegou a disseminação da mixomastose infecciosa. A mixomastose infecciosa é uma doença endêmica entre os coelhos brasileiros. Porém, o índice provável de fatalidade no coelho europeu foi de 99% dos casos. Os coelhos podem contrair pluraremia, uma doença transmissível inclusive ao ser humano, que lida com coelhos doentes. Outra doença é a mixomastose. Muitas pessoas se perguntam por que ovos e coelhos viraram símbolo da Páscoa, sendo que coelhos não põem ovos. A resposta é: o ovo é uma tradição antiga, que surgiu até mesmo antes de Cristo. Na Europa, as pessoas trocavam ovos no equinócio de 21 de março para celebrar o fim do inverno e o início da primavera. No Brasil, seria o fim do verão e início do outono. Quando a Páscoa cristã começou a ser celebrada, a troca de ovos começou a fazer parte da Semana Santa. Os cristãos passavam a ver no ovo um símbolo da ressurreição de Cristo. Naquela época, as pessoas trocavam ovos de galinha decorados. A tradição de ovos de chocolate começou na França. A partir do século XIX, os ovos doces tomaram conta da comemoração. A tradição do coelho da Páscoa é mais recente, se comparada do ovo. O costume surgiu no século XVI, na Alemanha. Os alemães trouxeram o hábito para a América no século XIX. O animal foi associado à Páscoa porque ele se reproduz rapidamente e simboliza a fertilidade e a vida nova. Agora vamos falar sobre a história do pé de coelho da sorte. Uma das teorias para boa parte da pata do coelho remonta à Idade Média. Na Grã-Bretanha, acreditava-se que os coelhos eram criaturas mágicas, que traziam boa sorte. Para tal, era preciso carregar junto ao seu corpo a pata desse animal. Reza a lenda que ao fazer isso, a pessoa seria curada de doenças e problemas físicos. Óbvio que isso é uma besteira e que afetou muitos coelhos. Muitos coelhos morreram em decorrência disso. As pessoas matavam os coelhos para retirar a pata deles. Agora vamos falar sobre alguns coelhos famosos no ramo do entretenimento. Eu gosto bastante dessa parte e eu vou tentar fazer o máximo para citar o maior número de coelhos que você já viu na sua televisão ou assistiu, enfim. Aí, vamos lá. Coelho da Duracell. Vamos iniciar com esse mascote incrível da Duracell que foi escolhido para representar a imperatividade. Nós também temos a marca Playboy, que tem a logo de um coelho. E também tem as coelhinhas da Playboy, né, que virou uma fantasia assim muito comum, muito famosa. Os coelhos têm uma forte ligação com a fertilidade e a sexualidade, por isso que o coelho é a marca da Playboy, eu acredito. Pernalonga. Ele é uma mistura, na verdade, de coelho e lebre. Sim, ele é um híbrido entre os dois, que é bastante interessante porque eu não sabia disso. E é um personagem muito querido, eu diria que é um dos coelhos ou o coelho mais famoso do mundo. Nós também temos a Lola Bunny. A Lola apareceu pela primeira vez em 1996 no filme Space Jam, como um sex symbol, eu diria. Depois ela virou uma personagem fixa em Os Looney Tunes, sendo mais infantilizada para ser mais adequada para o público infanto-juvenil, obviamente. Judy, Zootopia. Ela é uma coelha europeia. O filme conta a história dela, inclusive. Ela é uma das protagonistas. Ela é uma coelha com o sonho de se tornar uma policial na cidade de Zootopia. Esse filme é muito bom, inclusive eu recomendo fortemente. Haru Bastards. Haru é uma coelha anão branco puro, um dos personagens principais da trama, que retrata uma garota com uma sexualidade muito ativa e que descobriu isso muito cedo. Sansão, Turma da Mônica. O coelho que a Mônica usa para bater em Cebolinha e Cascão teve sua primeira aparição junto da Mônica 3 de março de 1963. Ele foi inspirado em um brinquedo de infância, um coelho grande e amarelo, recheado de palha, de Mônica Souza, filha de Maurício de Souza. Aos 7 anos, a filha do cartunista ganhou outro brinquedo em um programa de TV. E dessa vez, era realmente um coelho azul. Salve o Ralph. Salve o Ralph é um curta-metragem, uma animação em stop motion, escrito e dirigido por Spencer Susser. O curta aborda a história de Ralph, um coelho que, entre aspas, trabalha como cobaia de uma empresa de cosméticos. Foi lançado no dia 6 de abril de 2021.
e viralizou muito nas redes sociais, criando um enorme debate. Retratar a crueldade dos testes em animais, por meio da sensibilidade do público, com o coelho sendo o protagonista, e falar sobre a importância de utilizar cosméticos que não foram testados em animais inocentes. Coelho. Coelho foi uma série de animação meio curta, criada pelo Ronaldo, conhecido como Gato Galáctico. Coelho é um coelho meio apático e sério, que servia como uma representação da luta contra a depressão, que refletia o estado mental do criador naquele momento. O Coelho Branco, Alice no País das Maravilhas. Coelho branco é um animal antropomorfo, ou seja, ele se comporta como um ser humano, vestindo roupas e carregando um enorme relógio. Ele vive correndo de um lado para o outro. Ele está sempre atrasado para os compromissos com a rainha, o personagem está sempre nervoso e confuso, como se estivesse nesse ritmo frenético. Lop Bunny, Pokémon. Um Pokémon muito carismático, porém polêmico, porque sua aparência seria um tanto sexualizada demais, até quem diga que ele foi inspirado nas coelhinhas da Playboy. O Rabbit. Achei engraçado colocar esse personagem dos jogos de aposta. Esse vai pela zoeira mesmo. Cream the Rabbit, Sonic. Sua primeira aparição teria sido em Sonic Advance 2. A personagem se tornou muito querida entre os fãs da franquia. O Wallace e Gromit, A Batalha dos Vegetais, filme de animação de 2005. Uma obra-prima do cinema, eu diria. A dupla tem de lidar com uma fera misteriosa vegetariana, que está destruindo as plantações à noite. Uma cilada para Roger Rabbit. Esse filme é meio animação e utiliza atores reais, numa vibe bem Space Jam. Ele é acusado de cometer um crime, o Roger, que nunca cometeu, e faz parceria com um detetive para provar a sua inocência. Esse é aquele filme que aparece a Jessica Rabbit, personagem icônica aqui. Pedro Coelho, Pedro Coelho. Ele é mais antigo que o Mickey e foi criado em 1901. Ele era o personagem de um livro, até que em 2018 ele ganhou um live action. Bola de Neve, A Vida Secreta dos Animais. Um coelho bem estressado, mas bem fofo ao mesmo tempo. Abel Ursinho Pooh. Ele é bem mal-humorado e bem sistemático, mas tem um coração bem grande lá no fundo. Coelhão, A Origem dos Guardiões. Ele é o representante do Coelho da Páscoa e é bem ranzinza. Tambor Bambi. Ele é conhecido por bater sua pata traseira esquerda. Oswaldo, o Coelho Sortudo. É um personagem criado pelo Walt Disney e Ubiwerks. Ele estreou em 1927 no curta Por Papa. No ano seguinte, a Disney perdeu os direitos para a Universal Studios. Kuromi Sanhayo. Kuromi é uma coelha anã branca e é a rival de My Melody. My Melody Sanhayo. My Melody é uma coelha branca, muito fofa inclusive. Mirko Boku no Hero. Essa personagem é conhecida como Mirko, uma super heroína profissional. Após a aposentadoria de Enji Todoroki, ela se tornou a quarta melhor do Japão. Buster Buster, Arthur, é o melhor amigo do protagonista. Bonnie, FNAF, um dos animatronics principais de FNAF, e muito odiado quando aparece como Toy Bunny em FNAF 2. Ricardo Watterson, Incrível Mundo de Gumball. Ele é o pai do Gumball, o protagonista. Eu diria que ele é um dos personagens mais carismáticos, ou mais carismático do desenho. Anaís Watterson, O Incrível Mundo de Gumball. Ela é a filha do Ricardo e irmã de Gumball, mas eu diria que ela puxou um pouco mais pra mãe dela. Eu até me identifico um pouco com a Anaís, na verdade. Skip Robin Hood. É uma animação da Disney, ele também faz uma aparição especial em Conto de Natal do Mickey e em Era Uma Vez um Estúdio. Senhor Coelho, A Mansão Foster para Amigos Imaginários. Em Portugal, A Casa de Foster de Amigos Imaginários. Foi feito pelo mesmo criador de As Meninas Superpoderosas. O Sr. Coelho é um personagem bem sistemático, sério e elegante. Confesso que eu tinha um pouco de raiva dele quando eu era criança, porque eu achava ele bem chato. Nós temos esse coelho maluco aqui, de Deu a Louca na Chapeuzinho Vermelho, que era um vilão e tanto. Nossa, eu odiava esse coelho tanto quanto eu odiava o Dante de Gato de Botas. Nossa, que raiva. Agora vamos para menções honrosas. Rabbids, Lilica, Tiny Toons, Buster Bunny, Tiny Toons. Bunny de Colette é uma personagem que aparece apenas nas HQs e comics de Sonic, e na série de animação Sonic Satan. Essas bestas coelhas de Broad Sea também que são muito sangrentas. Tem esse coelhinho amarelo aqui de Happy Tree Friends. Aqui vai algumas curiosidades sobre os coelhos, curiosidades aleatórias. A carne dos coelhos é muito apreciada em vários locais do mundo,
até mesmo aqui no Brasil. Os coelhos foram domesticados mais tarde que outros animais, há cerca de 1400 anos em Monsteiros, no sul da França, uma das razões pelos quais são um bom modelo para estudar o processo. Napoleão quase morreu e foi derrotado por coelhos. Napoleão, o antigo e famoso imperador da França, adorava praticar caça esportiva. Um dia ele quis comemorar a assinatura de um contrato. Ele quis organizar uma caça esportiva com outros militares. Então ele chamou uma pessoa para poder organizar esse evento, colocando 3.000 coelhos em gaiolas até que o dia da caça começasse. Aí quando chegou o dia, ao invés dos coelhos fugirem, como esperado, eles atacaram. Então as pessoas começaram depois a perceber que o negócio estava feio demais. Eles atiraram e bateram nos coelhos, mas eram muitos coelhos. Então eles tiveram que recuar. Depois de algum tempo, eles conseguiram conter os coelhos. Isso aconteceu porque os coelhos que o organizador do evento trouxe eram domesticados. Ele queria trazer a tempo o evento marcado. Então ele comprou 3.000 coelhos domesticados. E os coelhos domésticos, diferente dos coelhos selvagens, não têm tanto medo do homem e podem ser bem agressivos, ainda mais se eles estiverem com fome. Coelhos são muito utilizados em laboratórios para experiências, assim como os ratos. Existe uma trend no TikTok e no Instagram de coelhos coquete, aesthetic. Eu acho muito fofinho ver esses animais tão fofos usando lacinho. É simplesmente uma das melhores trends que eu já vi. Uma curiosidade é que uma vez viralizou na China a cor perfeita para um gloss ou um lip tint seria a cor da língua deste coelho aqui. E aí várias pessoas tentaram reproduzir isto nas redes sociais, virando uma trend. Bom, é isso, chegamos ao fim desse vídeo maravilhoso. Então, esse foi o meu especial de Páscoa atrasado, mas tá aí, feliz Páscoa, bastante chocolate aí, que vocês tenham se divertido muito. E deixem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal, deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, novas sugestões para o Desvendando Enigma. E coloquem aí também se vocês teriam ou se vocês têm um coelho. E se vocês já têm um coelho, qual é o nome dele? Coloque aí nos comentários pra mim. E também dê uma olhada na playlist do Desvendando Enigma. Temos pouquíssimos vídeos desse quadro, mas tá aí. Apesar dele ser um dos quadros mais antigos do canal. Ursos e sobre renas, que foi o especial de Natal. Então dá uma olhada aí se vocês tiverem vontade. Bem nesse modelo aqui que eu fiz, só que sobre cada desses animais que estão aí no tema. Bom, é isso. Vejo vocês, até a próxima e tchau. As minhas aqui, gente. Deixem um like, por favor, engajem muito nesse vídeo. Eu fiz uma pesquisa gigantesca, eu tive que me esforçar muito. Eu passei dias escrevendo roteiro, gravando, editando. Pelo amor de Deus. Não aguento mais ver coelho. Não aguento.